Olá, sou Luiz Felipe, falo aqui da comunidade de Maravilha Centro. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós tomamos atitudes buscando agradar as pessoas que estão à nossa volta. Isso até é algo bom. Quando nós gostamos de fazer um agrado para a pessoa que está ao nosso redor, para um amigo, para o nosso cônjuge, por vezes, quando esse se torna o nosso foco, um desânimo passa a tomar conta do nosso coração, porque em determinados momentos nós percebemos que a nossa atitude de fato não tem exatamente agradado o nosso próximo, pelo simples fato de que não era isso que o nosso próximo gostaria de receber. E acabamos agindo por impulso, na intenção de poder ver no nosso próximo aquele olhar feliz, aquele olhar de agradecimento, e não o vemos. Aí desanimamos. Logo após esse desânimo, nós logo pensamos, não preciso mais fazer algo para agradar ao meu próximo, agora eu preciso fazer algo para agradar a mim mesmo. E com essa atitude, passamos a agir e buscar somente aquilo que nos agrada. Mas ainda assim, o desânimo continua crescendo. A tristeza inexplicável continua crescendo no nosso coração, até chegar a um ponto em que nós não sabemos mais o que fazer. Chegar em um ponto em que de repente as coisas que antes nos agradavam, agora já não agradam mais. Quando esse se torna o nosso foco, agradar aqueles que estão ao nosso redor ou agradar a nós mesmos, o desânimo é certo. Mas como então nós, como cristãos, devemos agir? Devemos agir para agradar a Deus, obviamente. Porém, como fazer isso em meio a uma sociedade que nos enxerga muitas vezes com um certo preconceito? Enxerga os cristãos como pessoas alienadas. Pois é assim que somos vistos pela sociedade. Pessoas que buscam viver de acordo com a palavra de Deus são vistas como pessoas alienadas, que seguem somente aquilo que a Bíblia descreve. E com isso, iniciam-se então as dificuldades da caminhada de fé. Passamos a vivenciar momentos que não gostaríamos de viver, mas com o tempo nós vamos percebendo que esses momentos de dificuldade fazem parte da caminhada de fé quando assumimos a responsabilidade de agradar a Deus e não aqueles que estão à nossa volta ou a nós mesmos. O apóstolo Paulo é um belo exemplo disso. No início da sua vida, Paulo, quando ainda era chamado de Saulo, era um perseguidor da Igreja de Cristo. Naquela época a igreja se chamava O Caminho e Paulo perseguia esses cristãos. Buscava todos aqueles que se diziam do caminho e prendia-os para vê-los então sendo julgados e muitas vezes até sendo mortos. Paulo fazia isso para agradar ao seu próprio coração e agradar às suas lideranças. Até que em um determinado momento, Jesus se revela a ele. Transforma completamente a sua vida a ponto de Paulo se tornar um dos personagens mais marcantes de todo o Novo Testamento. Uma pessoa que claramente entendeu que deveria agradar a Deus e não as pessoas ao seu redor ou ao seu próprio coração. Paulo sofreu muito por conta dessa escolha. Mas de repente, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, os versos 16 a 18, Paulo fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo compreendeu que agradar a Deus poderia lhe dar a vida eterna, enquanto agradar as pessoas ao seu redor e agradar ao seu próprio coração só lhe renderia alguns momentos de prazer e uma eternidade de sofrimento. Paulo escolheu o caminho correto, escolheu fazer aquilo que agradava a Deus e apesar de todas as dificuldades, prisões, castigos, açoites e até mesmo a morte, Paulo entendeu que nada disso era algo importante frente à eternidade que o esperava com Deus. E através disso, tudo aquilo que deveria então desanimar Paulo, desencorajar a ele,
passou a se tornar um combustível para que ele continuasse na caminhada de fé. Que você também possa escolher o caminho de agradar a Deus e não agradar as pessoas ao seu redor ou ao seu próprio coração, pois é somente o caminho de agradar a Deus que irá lhe conceder uma vida eterna junto com Ele. Qualquer outro caminho vai te dar um prazer momentâneo, mas uma eternidade de sofrimento. Escolha agradar a Deus. Escolha focar nas coisas lá do alto, as coisas de Deus, e não nas coisas terrenas. Deus te abençoe.